Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao curso de Genética e Melhoramento Animal. Prometo ser bem breve com vocês, mas eu acho que essa primeira aula é muito importante para o entendimento da disciplina, apesar de já haver uma introdução do que vai consistir na disciplina, conteúdo, só que a gente não discutiu um pouquinho a questão das atividades, né? Lembrando que essa disciplina é uma disciplina que desperta muita curiosidade entre os alunos referente ao tema, né? Um tema bem legal quando a gente discute sobre genética, melhoramento animal, qual é a correlação com o curso de medicina veterinária, e a gente entra numa parte muito importante na condição de inovação, que é algo que vem se discutindo bastante, né? Logo após a Covid, o que é inovação, né? Da onde vem a palavra inovação e o que a gente pode discutir como inovação dentro da genética e no melhoramento animal. Além disso, o que eu posso entrar como campo de investigação, de pesquisa. Então, essa formação é muito importante para vocês, é bem legal. Eu acredito que essa disciplina durante esse semestre vai instigar um pouquinho de vocês referente à pesquisa, o que vocês pretendem pesquisar, o que vocês querem trazer como inovador, o que a gente pode estar discutindo. Então, eu prometo que a gente possa discutir isso durante o semestre, que vocês possam trazer informações novas. Lembrando que aqui é uma sala de aprendizado, não tanto a sala, não só a sala ao vivo, mas também a sala que a gente tem na plataforma para a gente poder discutir. Queria muito que essa disciplina fosse presencial, acredito que ela teria uma interação bem melhor, mas no formato EAD, com a estrutura da sala de aula, ficou bem legal para a gente poder haver uma discussão sobre o tema, tá? Gente, é importante falar um pouquinho do que tem na disciplina, o que tem como atividade e realização de conteúdo. Vocês já perceberam que existem prazos, os prazos estão bem apertados referente à grande quantidade de realização de atividades que estão previstas durante o semestre. Vocês já viram que tem a EB-aula 1 gravada, a EB-aula 2 e 3 e 4, ela vai estar saindo durante esses 15 dias, tá? Que a gente tem um processo de gravação no estúdio, então acaba que a gente precisa ter um espaço de tempo para isso, tá? Então, qualquer questionamento ainda da EB Aula 2, 3 e 4 que não está disponível, a gente está formulando e construindo essa EB Aula. Mas a EB Aula 1 vocês já têm o acesso, onde vocês podem ver o que é trabalhado na primeira unidade, tá? Façam passo a passo, não façam tudo de uma vez. É algo que os alunos vêm fazendo e acaba que quando chega lá no final do semestre, vocês vão realizar uma prova presencial, vocês vão ter dificuldade. Então, faça tudo no seu prazo. A unidade 1, qual o tempo de duração? Geralmente, ela dura em torno de... A unidade 1, 2, 3 e 4, ela está num período de máximo de 3 meses e meio a 4 meses. Então, tenta dividir cada unidade uma vez por mês, tá? Então, unidade 1, vou estudar em um mês. Unidade 2, no segundo mês. Unidade 3, no terceiro mês. Unidade 4, no quarto mês. Por quê? Excesso de conteúdo não é aprendizado. A gente acaba que não aprende, a gente faz aquilo de forma muito corrida. Apesar da disciplina CAD, vocês têm disponibilidade de acesso a qualquer momento, final de semana, de madrugada, de manhã cedo, de tarde. Porém, a gente não consegue tendo, porém a gente tem um prazo de resposta a 2 dias. Então vocês podem colocar uma pergunta no fórum, a gente tem prazo 2 dias para responder. Alguns fóruns a gente acaba não discutindo muito, a questão do fórum apresentação. O Fale com o Professor, eu vou lá estar conversando com vocês. Fóruns temáticos associados a cada unidade. A gente também vai discutindo de acordo com o que vocês vão colocando. Lembrando que toda essa metodologia, participação de aula gravada, assistir aula gravada, participação de aula no formato EAD, é necessário que vocês assistam, tá? Porque isso conta tudo como pontuação na formação de vocês, tá? Então, esse primeiro encontro, o encontro 1, é o encontro onde eu apresento a sala de aula para vocês, mostro algumas ferramentas e falo um pouquinho da questão das atividades que precisam ser realizadas. Então, eu vou abrir cada uma delas com vocês, vou fazer uma leitura bem rápida, e qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão, pode perguntar a qualquer momento, não tem problema, eu tenho TDAH brincando, mas não me atrapalha na condição de passar a informação, ok? Então vamos lá, eu estou aqui com a sala aberta de vocês, na disciplina Genética Melhoramento Animal. Aqui tem o quadro de avisos, onde eu geralmente coloco os avisos, então coloquei o aviso da importância de vocês assistirem essas aulas, tanto síncrona quanto assíncrona, tá? A aula ao vivo e gravada.
Aqui tem uma web boas-vindas, onde vocês podem estar acessando um vídeo meu falando o que é a disciplina, o que vocês irão estudar durante o semestre. Novamente aqui a web boas-vindas também vai estar o mesmo vídeo e o plano de ensino. Lá na web boas-vindas eu falei bastante do plano de ensino, então não vou detalhar bastante, mas ele é como se fosse uma carta magna para vocês, onde vocês têm um acesso a querer saber o que tem na disciplina, qual é o conteúdo, o porquê da escolha. O professor ele monta o conteúdo de acordo com o que vem a ementa. A ementa vem da coordenação e da parte superior da instituição. Então, a ementa é construída dentro da coordenação, junto com barra reitoria, e a condição de estruturação de unidade, cada professor fica responsável por isso, ok? Tem as webs boas-vindas. Vou clicar aqui no cronograma, que é algo que é muito importante. Não abriu para vocês, porque vai abrir em outra aba. Mas se vocês puderem abrir, fica bem legal para a gente poder discutir, tá? Então, esse primeiro encontro a gente tem hoje, que é dia 18, às 15 horas, tá? A primeira webconferência vai ser na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 15 horas, onde eu vou fazer uma discussão da unidade 1 e já vou entrar um pouquinho na unidade 2, tá? Na próxima terça-feira, daqui 15 dias, a gente tem a web revisão 1, que é no dia 1, tá? Também vai ser nesse horário das 15 horas, onde já vou estar fazendo uma revisão com o intuito de formular na construção de realização de atividades que vocês precisam fazer, e também vai ser um plantão de dúvidas durante a disciplina. Já na parte 2 da disciplina, a gente vai ter uma webconferência no dia 13 de maio, às 15 horas, nesse mesmo horário também, e aí finalizo as aulas online, ao vivo, no caso. Nessa condição, faltou eu citar aqui a Web Revisão 2. A Web Revisão ainda não coloquei uma data prevista, porque eu quero conversar com vocês qual seria uma data melhor. Por que a importância da Web Revisão 2? Justamente porque ela vai estar ajustando e ajudando a vocês realizarem a prova física presencial que vocês irão fazer dentro da instituição, tá? Então, acaba que ela vai servir justamente para a revisão no final. Apesar do curso CAD, todos sabem que vocês têm uma prova no final, que é em formato presencial. Ok? Alguma dúvida, pergunta? Aqui na trilha de estudos, ela vai dar um norte de como saber o uso da ferramenta, sala de aula, o que vocês precisam acessar, qual a triagem, a trilha que você precisa seguir. Então, é uma ferramenta bem legal que vai estar auxiliando, por exemplo, no caso, como que começar, né? Como iniciar o estudo na sala 1, como iniciar o estudo na disciplina genética e melhoramento animal. Às vezes eu só tenho o hábito de acessar via celular. Então, como que eu vou entrar pelo acesso? Ok? Então, tudo isso faz parte do processo que vocês precisam saber. Sueli, boa pergunta. No caso, até o momento que eu estou sabendo, sim. Mas se no documento eles estiverem atualizados, se tiver duas, eu vou estar voltando para conversar com vocês para a gente poder discutir. Sempre há mudanças durante o semestre. É como uma história, né? As coisas vão acontecendo e vão mudando, ok? Mas até o momento é uma prova, ok? Dentro da trilha de estudos, ela vai ajudar, auxiliar vocês na questão de o que precisa estudar, mas já falei inicialmente, vocês dividirem unidades mensal vai ajudar bastante no aprendizado de vocês. Aqui a gente tem acesso à biblioteca. Na unidade 1, que é essa unidade que a gente está iniciando agora no semestre, a gente tem um plano de ensino que já vai estar adaptado a todas as unidades e também a unidade 1, tá? Aqui tem o conteúdo da disciplina, que ele foi escolhido de acordo com o material de referência bibliográfica da instituição. Estou lá na biblioteca do Uniceub. A gente fez um detalhamento, uma separação e viu o que era referente ao tema. Lembrando que a disciplina genética e melhoramento animal, ela tem uma interdisciplinaridade. Então, acaba que eu citei alguns livros de genética voltada à biologia e associada ao melhoramento animal. Então, dentro desses aspectos, vocês perceberam que eu faço essa associação porque a disciplina ela tem esse fator inovador, tá? É um fator novo. Digamos que seja uma disciplina meio que nova na sustentação de discutir o que é genética e o que é melhoramento animal, tá?
Aqui está dividida a web-aula, que já está disponível para vocês, o encontro 1 e a webconferência. Aqui, gente, onde vai estar os links disponíveis. Então, não vai existir link na ferramenta chat, não vou enviar link em chat, não vou lá no painel onde a gente conversa, o mural, na verdade, também não vai ter link disponível para vocês. Então, fiquem atentos, eu já deixei todos abertos. E aí, quando acionar lá de acordo com o cronograma, vocês clicam, aí eu já vou estar disponível em sala de aula, ok? Na próxima semana, a webconferência, e aqui entramos em duas condições que estão gerando bastante dúvida entre os alunos, que é a questão dos exercícios, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Do exercício, né, da unidade 1. A gente dividiu unidade 1 um exercício e outro exercício. Então, cada unidade ela é dividida por 2 tipos de exercício, tá? Deixa eu só voltar aqui. Então, a gente vai ter o exercício avaliativo com questões objetivas, tá? De marcar, e discursiva com uma única questão que vocês irão realizar. Então, eu não vou abrir muito para não meio que discutir aqui com vocês a objetiva, mas a discursiva eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Então, geralmente, no caso, eu como professor, eu gosto de colocar um estudo de caso, então é uma situação hipotética, onde eu coloco um contexto, desse contexto vem um estudo de caso, e do estudo de caso vem uma pergunta de pesquisa. Lembrando que a gente já está preparando vocês para o estilo ENAD, que é um estilo da avaliação do ensino superior. Geralmente os alunos lá de final de semestre realizam essa prova, que ela tem um formato parecido com o do Enem. Então, justamente, eu abro a ferramenta parecida, uma verdade, uma questão parecida com a ENAD, onde tem um contexto, vem a avaliação de estudo de caso e vem a pergunta de pesquisa. Vou ler essa primeira com vocês. A genética animal tem sido fundamental para o aprimoramento de características desejáveis em diversas espécies, seja para o aumento da produtividade na agropecuária, que é algo que vem se discutindo bastante, ou para a preservação de espécies em risco, né? Então, principalmente da produção, aquela espécie associada ou uma raça que esteja em risco, a genética ela vem aprimorando esses pontos. Técnicas modernas como seleção genômica, que é algo que a gente já vem trabalhando no conteúdo e na aula gravada, e edição genética, que é algo que a gente não estudou, mas lembrando que é algo que vocês podem pesquisar, lembrando que o aluno do ensino superior, ele tem um campo de investigação além, então não fiquem atentos só ao que o professor passa em sala de aula ou que está em aula gravada. Vocês têm que ter esse perfil de investigação. Então, investigar o que vem além do campo ali no momento educacional que o professor está passando, ok? Então, tem esse hábito de investigar, fazer pesquisa, então buscar o que é uma edição genética CRISPR Cas9. Tem acelerado o processo, permitido intervenções mais precisas e eficazes. Então, eu coloquei um contexto. Desse contexto, vem o estudo de caso. Aí ele vai dar um exemplo hipotético. Uma fazenda de gado leiteiro enfrenta desafios para aumentar a produção de leite sem comprometer a saúde dos animais. Para isso, os pesquisadores propõem a utilização de seleção genômica para identificar indivíduos com maior eficiência produtiva e resistência às doenças, além de explorar a edição genética para introduzir características vantajosas. Beleza? E aí vem a pergunta de pesquisa. Como base nos fundamentos da genética e melhoramento animal, explique como a seleção genômica e edição genética podem contribuir para esse objetivo. Além disso, discuta os possíveis desafios éticos e biológicos envolvidos na aplicação dessas biotecnologias. Além de vocês falarem a condição do melhoramento animal associado à condição de seleção genômica e condição de edição genética, vocês precisam discutir a condição de desafios éticos associados a esse estudo de caso. Então, lembre que nessa pergunta tem duas perguntas, tá? Então, fiquem atentos a isso, porque quando vocês colocam só uma pergunta, no final fica meio certo. Uma resposta, gente, desculpa. Só uma resposta fica meio certo. Então, colocam duas respostas associadas a essas duas perguntas. Quem já fez e fez nessa tentativa, ok, está correto. Quem não fez, fiquem atentos a isso, ok? Dúvidas, perguntas aqui?
Beleza. A unidade 2, tá? A gente também tem as questões objetivas e abrindo novamente a questão discursiva. Questão objetiva ela é mais clara porque é marcar certo e errado, tá? Sem precisar discutir aqui nesse momento. Essa outra aqui, ela vai discutir um pouquinho a questão da escolha da raça em sistemas de produção animal influencia diretamente a produtividade. A resistência a doenças, adaptação ao ambiente. No Brasil, as raças como Nelore, bovino de corte, e holandesa, bovinos leiteiros, Duroc, suínos e Hold, tá, aves, são amplamente utilizadas devido às suas características zootécnicas específicas, principalmente relacionado à produção. A produção em grande escala. Então, geralmente se discute bastante sobre essas carnes na condição de corte de carne, leiteiro e etc. Para você estar abrindo outra coisa, o que vocês podem fazer? Vocês vão abrir vocês vão mandar um e-mail para o suporte, porque nesse caso eu não consigo fazer essa edição, tá bom? Porque no momento está aparecendo isso para mim. Talvez algum detalhamento que eles possam ter mexido, que possa haver essa troca. Então, lá na opção suporte, que tem o e-mail, você sabe, na aula o professor mostrou, apareceu correto, só que na hora de colocar apareceu diferente. Tentem fazer essa explicação, que aí eles vão estar modificando. Porque no campo da visão, para mim, está correto. Para vocês que ele está trocado, tá bom? E aí o estudo de caso, ele discute sobre a produção do produtor rural, expandir sua fazenda e está em dúvida sobre qual raça bovina adotar para otimizar a produção de carne em uma região de clima quente e seco. Ele precisa de animais resistentes, com boa conversão alimentar e rápido ganho de peso. E aí ele coloca o estudo de caso, dá o conceito e vem a pergunta de pesquisa. Com base no conhecimento sobre as principais raças de interesse de zootécnico, qual raça bovina você recomendaria para esse produtor? Justifique a sua escolha considerando aspectos como resistência ao clima, desempenho produtivo e viabilidade econômica. Nesse aspecto, vocês terão que fazer uma pesquisa extra e vocês vão avaliar qual a melhor raça relacionada à condição climática que a hipótese coloca, que é o estudo de caso. Clima quente e seco. Ok? Dúvidas, perguntas aqui? Beleza. E aí a gente vai abrindo aqui novamente as da unidade 3, que está um pouco mais à frente, ainda não disponível para vocês. Porém, quando estiver próximo das aulas que eu vou ter a webconferência, eu vou estar discutindo com vocês cada ponto também. Outra questão importante ser pincelada com vocês é as atividades de sistematização, tá? A sistematização, ela é dividida na sistematização 1 e 2. A 1, ela abriu segunda-feira e vai até o dia 13 de abril. A 2, do dia 28 de abril, que abre até 1º de junho. No caso, gente, a atividade de sistematização é a atividade da unidade 1 e 2. Então, fiquem atentos ao conteúdo da unidade 1 e 2 para a construção do trabalho de vocês. Vocês estão me ouvindo? Acho que travou. Eu estou vendo, é uma travada aqui. Deixa eu só ver o momento, o que aconteceu. Deu uma travada, gente, mas vou continuar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo, né? Na atividade de sistematização, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, é uma atividade que tem um teor mais longo, de acordo com que a gente segue os padrões que a universidade pede para a gente, tá? Então, faltou um I aqui, eu acho que eu cortei, mas imagine que você é um zootecnista, então geralmente, ou médico veterinário, e ele vem trazendo situação hipotética, tá? Essa situação hipotética, ele dá um contexto bem mais alto, bem mais alongado.
justamente porque vocês irão trabalhar com estudos de caso durante a graduação de vocês e também na formação. Diante desse aspecto, ele discute, por exemplo, sua tarefa é identificar a raça mais adequada para uma fazenda que busca o aumento de produção de carne, sem comprometer a saúde dos animais. Com base nos parâmetros genéticos disponíveis, herdabilidade, resposta e seleção, você precisa justificar a sua escolha, ok? Além disso, ele vai estar localizado em uma região de clima quente. Gente, eu vou tentar ligar a câmera aqui para vocês. Só um instante. A câmera Nex. Vamos ver se ela aparece aqui. Apareceu. Ok. Até a qualidade dessa câmera melhor. Ok, gente, voltando. Diante disso, a atividade de sistematização é uma atividade mais longa, ela requer um pouco mais de tempo. Cuidado com o uso da inteligência artificial na resolução dessas atividades. O Uniceuber ele vem trabalhando com ferramentas que detectam o uso da inteligência artificial. Ah, professor, mas eu não posso usar? Você pode usar, mas ela pode servir de base para você descrever sua questão. Então, assim, não copiar e colar. Copiar e colar ele identifica na hora. O que vocês podem fazer é pegar essa atividade, usar a ferramenta IA, ver o que ela propôs, descrever e avaliar o que você acha que é importante na situação que é hipotética aqui, tá? E aí essa questão ele discute assim. Além disso, a fazenda está localizada em uma região de clima quente, adaptação ao ambiente, um fator crucial para o sucesso do melhoramento. Você tem à disposição algumas raças de gado de corte, tá? Como Nelore, Angus, Charolais. Cada uma delas tem diferentes características genéticas. A questão, então ele conta a situação hipotética, mais alongada, e vem a pergunta. Considerando os parâmetros genéticos de raças disponíveis, quais seriam os critérios mais importantes para a escolha de raça ideal para essa fazenda? Justifique a sua escolha utilizando conceitos de herdabilidade, então fator genético, resposta à seleção e, além disso, se a adaptação ao ambiente pode impactar diretamente ao sucesso do melhoramento genético ou desempenho produtivo dessa raça a longo prazo. Quase dei a resposta, tá? Mas vocês vão fazer essa discussão e associar critérios de escolha relacionados à herdabilidade, resposta de seleção e adaptação ao ambiente. A sistematizada 2 também não vou falar um pouquinho agora, vou deixar para depois, tá? E aqui a gente tem o agendamento da primeira avaliação. Então, aquela primeira pergunta que você me fez, se a gente vai ter duas ou uma avaliação, são duas. Por quê? Esse campo ainda não estava aberto para a gente, ok? Mas aí, clicando aqui, ele vai dar alguns critériozinhos de como que você vai realizar essa atividade, ok? Então, aqui é algo que vocês vão estar realizando, a gente vai estar discutindo, tá? Nas próximas semanas. Claro que eu não vou mostrar a prova aqui para vocês, né, minha gente? Ok? Mas vai ter a primeira avaliação e a segunda avaliação. Isso antes da web revisão. Então, vai ser uma semana antes da web revisão, vocês irão realizar essa atividade, ok? Então, quem me perguntou sobre que a gente vai ter duas avaliações está correto. Eu fiquei com dúvida por conta que eu tenho outra disciplina de ética que eu dou aula e a gente só tem uma única avaliação. Eu acabei trocando, tá? Desculpa. Gente, alguma dúvida, pergunta, colocação, dúvidas referente ao material na sala de aula? Querem perguntar algo? Estão com alguma dificuldade em acesso?
Como que está o acesso de vocês? Sempre me perguntam assim, professor, eu tenho que acessar todo dia? Gente, não é necessário acessar todo dia, mas você tem que ter um acesso frequente. O que é um acesso frequente? Se tem a oportunidade de você discutir no fórum, que alguém te fez uma pergunta no fórum, ou o próprio professor fez, responda. Se vocês precisam realizar uma atividade que ficou incompleta e continuar, responda. Se eu preciso fazer a leitura complementar do conteúdo, façam, tá? Não precisa ter um acesso contínuo. É como se fosse uma disciplina que você teria um acesso uma vez na semana. Maria Clara, né? Sim. De acordo com o sistema da instituição, quando vocês entram na webconferência, automaticamente o e-mail de vocês é alocado lá no momento da webconferência. E aí a coordenação do EAD já catalogou que você teve o acesso. Se você não acessar essa webconferência, você fica como falta. No caso, vocês têm a condição da porcentagem de faltas que vocês possam ter. Então, cuidado com isso, porque se vocês não acessarem, pode ocorrer o risco de vocês ficarem com falta. E falta, todo mundo já sabe, que gera reprovação. Ok? Então, foi algumas mudanças que veio do semestre passado para cá, para instigar mais a participação dos alunos durante essas webconferências. Então, assim, a turma de vocês ficou colocada, então todas as, não todas, tá? Desculpa, eu não ficar a informação errada, mas, de acordo com o cronograma, na terça-feira, às 15 horas, daquelas datas previstas. O que falta eu citar é a Web Revisão 2, eu vou até anotar aqui na minha agendinha, para eu colocar a data para vocês, Web Revisão 2, data disponível. Então, já pega aquelas datas, gente, coloque na agendinha de vocês, coloque aí no Google Agendas, justamente para vocês não perderem esse prazo, ok? Dúvidas, perguntas, alguém mais? Ok, então finaliza aqui a aula com vocês. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês referente ao acesso e às atividades em sala de aula. Outra pergunta, eu gosto assim. Ela não pareceu completa, mas eu vou abrir aqui. Professor, tem uma questão de atividade avaliativa que aparente estar com o gabarito errado, em que diz que a herança é influenciada pelo sexo e está localizada no cromossomo Y, sendo que, na verdade, essa herança é restrita ao sexo. Eu acho que você não conseguiu entender direito. A herança do sexo está localizada no cromossomo Y, por exemplo. XX feminino, XY masculino. Então, o Y é o que vai diferenciar para ter macho e fêmea. Na condição, quando você coloca, sendo que, na verdade, essa herança está restrita ao sexo, é porque o cromossomo Y é conhecido como cromossomo sexual. Entendeu? Então, a questão está correta. Tirei sua dúvida? Ó, X, ó, a gente vai lembrar a aula de genética lá no ensino médio, ó. XY, né, cromossomo masculino, XX feminino. O que difere dos dois é o Y, tá? Ó, o Y fazendo um sinal de V, né? É o Y. Então, é o Y que vai estar relacionado ao cromossomo sexual, entendeu? Essa que faz a diferença. Então, essa questão ela vai estar correta. Mas, se você tiver outra informação que não esteja coerente que ele esteja falando, você pode trazer no fórum que a gente faz uma discussão, tá? Sem problema nenhum. Aqui a gente está para processo de ensino e aprendizado. Ok? Gente, qualquer dúvida, eu estou à disposição no Fale Professor, no chat, que vocês quiserem fazer alguma pergunta. Eu tenho acesso às salas de aula pelo meu computador, então não é via celular, então a gente tem um prazo de resposta no período entre 24 e 48 horas, tá bom? Desejo um bom resto de semana para vocês e um grande abraço, tá? Até mais, gente!